Olá, pessoal, como estão vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula minha, nossa, porque eu faço junto com vocês, né? E quero eh, dizer que é uma felicidade muito grande para mim fazer essas videoaulas, passar o pouco do conhecimento que eu tenho para vocês. Então, eu peço que vocês compartilhem esta live, comentem, se inscrevam no canal, peçam para os amigos se inscreverem, eh, mostrem para os amigos o trabalho bonito que eu faço, porque é um trabalho bonito, já que tudo que é feito com amor, se torna lindo, né. E eu faço com muito amor esse meu canal, desde as aulas de filosofia para crianças, até os comentários, sobre os artigos do professor Ricardo Santos Davi, eh, e sobre outros assuntos que eu abordo aqui no meu canal. Hoje eu venho com mais um artigo, mais uma videoaula sobre os artigos do professor Ricardo Santos Davi, doutor e especialista em educação. E assim, para mim é um prazer falar, analisar os artigos deste professor maravilhoso, né, que luta tanto por uma educação de qualidade e que ele merece esse destaque que eu estou dando aqui no meu canal, nas minhas videoaulas. Antes de começar, eu quero dizer para vocês que eu não sei se resolvi o problema do meu aparelho de gravação, então, se for interrompida a gravação, eu vou fazer um vídeo 2, ok? Combinado? Eu faço um vídeo 2 para vocês, e aí fica vídeo um e vídeo 2, porque estava vendo esse probleminha e eu não sei. Então, se por acaso parar no meio da explicação, aí eu volto com o vídeo 2. Não vão embora, continuem comigo. Então, o artigo que eu trago hoje para que nós possamos analisar e que juntos possamos fazer uma reflexão do professor Ricardo Santos Davi, é intitulado A Literatura Infanto-Juvenil na Contemporaneidade. Outro olhar para o literário em sala de aula. Tem tudo a ver comigo, né? Porque como eu sou poeta, escritora, e também escrevo ensaios na área da educação para crianças, então eu amo crianças e já ao longo da minha vida já escrevi mais de 1000 poemas para crianças, cerca de 1500 poemas para crianças, e assim, também escrevi muitos livros de histórias, com histórias, contos para crianças. Gosto muito de contar histórias para crianças. No meu projeto, nas minhas aulas, uma das minhas didáticas é ensinar através da contação de histórias. Então, este artigo do professor Ricardo, ele tem tudo a ver com o meu dia a dia, com o meu fazer literário, com o meu fazer pedagógico, com o meu fazer prazeroso, que é educar através da literatura infantil, seja ela livros didáticos ou paradidáticos. Que nós depois vamos fazer uma live aqui sobre a importância dos livros paradidáticos na sala de aula, né? Então, esse outro olhar para o literário em sala de aula, nós vamos ver como o professor Ricardo aborda esse outro olhar e vamos também ter o meu olhar. A literatura infantil, ela no Brasil, ela começou com o nosso querido escritor e editor Monteiro Lobato, né?
Monteiro Lobato, que começou os seus contos, né, seus criou os seus personagens, o Jeca Tatu, Dona Benta, Pedrinho, a Emília, Visconde, que depois virou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E assim, é, Monteiro Lobato, através de Monteiro Lobato, muitos outros escritores passaram a ser conhecidos no nosso país por causa da editora de Monteiro Lobato. Então, o precursor da literatura infantil no Brasil foi o nosso querido Monteiro Lobato, né, com as suas obras, né, A Gramática da Emília, As Aventuras de Pedrinho, As Caçadas de Pedrinho, a personagem Tia Benta, que contava histórias, Tia Anastácia, que era cozinheira, a Cuca, né, que é aquela espécie de jacaré, né, o Visconde, o, que é feito de uma espiga de milho. Então, assim, Monteiro Lobato ele foi um grande incentivador, né, da nossa literatura. E nós devemos muito a ele essa literatura que nós temos infanto-juvenil totalmente brasileira. Nós temos excelentes escritores é, infanto-juvenis no Brasil, tanto na área de contos quanto na área de poesia, né? Nós temos também maravilhosos ilustradores, porque um livro para criança ele fica muito mais bonito com a ilustração, né? Você traz o texto e traz a ilustração e a criança compara aquele texto com a ilustração. O ilustrador ele faz uma leitura do que o escritor quis dizer e com base nisso, com base na interpretação do daquele texto, ele cria a ilustração. E tem escritores que são, ao mesmo tempo, iguais a mim, autores e ilustradores de seus próprios livros. Eu tenho alguns livros que eu mesma já escrevi e já fiz as ilustrações. Escrever para crianças não é nada fácil, digo por experiência própria. Faz 23 anos que eu estou nesta área. Eu escrevo para crianças desde os meus 22 anos, né? Então, assim, é, é muito difícil porque você tem que, primeiro, amar a criança de um jeito seu, singular, né? Você tem que conservar aquela criança dentro de si, que traz da infância até para a vida adulta. Então, escrever para a criança precisa de você ter uma criança dentro de você. E, se possível, mais de uma criança, várias crianças dentro de você. Amar as crianças de todas as cores de pele, de todas as camadas sociais, de todas as religiões, né? E, acima de tudo, saber falar com a mesma linguagem da criança, né? Saber usar nos seus textos uma linguagem que se aproxime da compreensão do pequeno mundo daquela criança. Então, não adianta você escrever palavras difíceis para enriquecer o vocabulário da criança se ela não vai compreender, se ela vai precisar de um dicionário, e muitas vezes nem o dicionário ela sabe usar ainda, porque ela é uma criança muito pequenina. Então, que se façam textos escritos para crianças com a linguagem da criança. No nosso país, nós temos escritores, como eu já disse, maravilhosos, e nós temos, que eu amo, a Ana Maria Machado, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura Infantil com o livro Bisabia, Bisavó. Eu tenho 2 exemplares deste livro. Eu tenho
na minha estante e eu leio para as minhas crianças. Para onde eu vou, eu levo esse livro comigo, porque é um livro que tem uma história meiga e Ana Maria Machado escreve de uma forma muito bonita para crianças. Ela pertence à Academia Brasileira de Letras e eu recomendo a vocês as leituras dos textos da Ana Maria Machado, né, dos seus escritos para crianças. São assim de uma forma belíssima, de uma forma que ela consegue passar uma mensagem grandiosa, faz de um assunto enorme, de um assunto dificílimo, ela traz para a criança com uma facilidade, com uma delicadeza, uma suavidade impressionante. Vale a pena ler, bem do seu tamanho também dela, e outras obras, né? O que eu sou apaixonada é o Bisabia Bisabel. Nós também temos a escritora Ruth Rocha, que é outra escritora para crianças maravilhosa. Ruth Rocha tem um livro que eu também não deixo de contar nos meus momentos de contação de histórias, que eu já utilizei como fonte de trabalho de pesquisa, né? Que eu já fiz um trabalho de pesquisa com este livro, que é o Marcelo Marmelo Martelo, um garotinho que de uma hora para outra resolve mudar o nome das coisas e aí dá o maior problema, né? Então, eu fiz uma comparação deste conto com o diálogo Crátulo de Platão, que também fala sobre a atribuição do nome das coisas. Então, assim, temos poetas, Cecília Meirelles, Manuel de Barros e outros mais que eu vou citar aqui ao longo do nosso vídeo, né? Eu vou entrar na literatura infanto-juvenil na contemporaneidade, outro olhar para o literário em sala de aula, do professor Ricardo Davi. Então, na sua introdução, ele diz que o psiquismo humano é voltado para as relações infantis com as histórias infanto-juvenis e está associado à sensibilidade e ao conhecimento profundo dos princípios psicanalistas desenvolvidos ao longo da evolução do ser humano. Com isso, desde os primórdios da humanidade, a contação de histórias é considerada um ato privilegiado e fundamental para o desenvolvimento de valores e para a aquisição de conhecimento infantil, sendo imprescindível no processo de educação para crianças. Muitos estudiosos relatam que a narrativa de histórias infanto-juvenis possui o potencial de aperfeiçoar o aprendizado na educação infantil, uma vez que muitos dos debates a respeito do tema revelam que essa atividade é válida, principalmente no ensino de crianças pequenas, fortalecida pela opinião de educadores, psicólogos, psicanalistas e outros profissionais da área pedagógica. Observa-se que as histórias infanto-juvenis, em sua maioria, são constituídas de histórias arcaicas, porém são repletas de ensinamentos que exaltam a força, a coragem e a humildade do ser humano, contribuindo para que as crianças possam se desenvolver de maneira otimizada, auxiliando também no alcance dos objetivos educacionais e até mesmo pessoais de maneira mais eficiente. Essas histórias trazem situações antigas ou atuais, mas em nenhum momento deixam de apresentar aspectos associados à atualidade das crianças, sendo importantes ferramentas instigadoras para a obtenção da plenitude do ser humano. Isto ocorre porque as histórias infanto-juvenis enfatizam a necessidade de manter sentimentos e emoções que tragam felicidade ao indivíduo e, consequentemente, bons relacionamentos em sociedade. Além disso, as histórias infanto-juvenis, juntamente com a variedade dos temas, demonstram as qualidades e os sentimentos que prejudicam a psique humana, como a inveja, o medo, a mentira, a raiva, dentre outros sentimentos e emoções. A partir disso,
O objetivo geral deste artigo é demonstrar o papel da narrativa de histórias infanto-juvenis da atualidade, ilustrativo e reflexivo, na educação infantil, considerando esta atividade como ferramenta otimizadora do aprendizado das crianças. Para tanto, a metodologia deste estudo foi realizada através de uma pesquisa exploratória baseada no levantamento bibliográfico, que, segundo Matar é uma linguística, possui a função de aprofundar o conhecimento a respeito do tema. Aí nós vamos para a literatura infantil, infanto-juvenil e seus efeitos na aprendizagem, na educação infantil. Então, ele começa no seu artigo, ele começa falando sobre a contação de histórias e a questão da psicanálise, que a educação infantil tem a educação infantil e a literatura infantil e a contação de histórias, elas estão interligadas. E existe um campo da psicanálise que trabalha com contação de histórias para curar traumas e medos das crianças, né? Existe uma... Eu conheço duas psicanalistas famosas, né? Que eu posso citar aqui, que trabalham com a contação de histórias nos seus consultórios, nos seus divãs com as crianças, em busca de curar traumas, curar medos, curar decepções, perdas, resolver os conflitos, os eternos conflitos das crianças, né? Então, quando o professor Ricardo Santos Davi fala dessa questão da psicanálise, nós vamos ver aqui o psicanalista Bruno Bettelheim, que escreveu a psicanálise dos contos de fadas, nós vamos falar sobre ele, mas neste momento eu quero falar sobre Margot Sunderland. Margot Sunderland, ela escreveu os efeitos terapêuticos da contação de histórias para crianças. É uma obra muito boa, né, que ela traz esses efeitos terapêuticos, ela mostra como a contação de histórias pode ajudar nos conflitos internos e externos das crianças, as crianças a lidarem com esses conflitos, com esses medos, com esses traumas. Então, ela trabalha com essa contação de histórias e a contação de histórias, gente, desde os primórdios da civilização, que o homem conta a sua história, que o homem conta a história, né? Sempre o homem foi um contador de histórias. Começou na oralidade e depois passou para a escrita quando a imprensa foi inventada. Existe até um mito de Platão, eu não me lembro agora o nome do mito, mas existe um mito de Platão que fala sobre o esquecimento, né, a perda da memória da escrita, né? Se com a imprensa nós vamos deixar de lembrar das coisas das coisas que nós ouvíamos. Se a invenção da escrita vai fazer com que nós esqueçamos a oralidade, né? Vai fazer com que nós percamos essa oralidade, porque o homem contava histórias uns aos outros, né? E tem o ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. É por isso que dizem que os pescadores contam tantas histórias bonitas, porque, na verdade, o pescador, ele vem do mar e ele passa muito tempo no mar, né? E aí, quando ele vem do mar, ele vem cheio de vontade de falar. E quando ele encontra alguém que quer ouvir as suas histórias, ele conta aquela história para uma pessoa e a pessoa passa para outra já de uma forma diferente e a outra passa para outra de outra forma e assim as histórias vão sendo passadas. O nosso querido teórico Walter Benjamin, né,
muito utilizado na literatura da escola de Frankfurt. Walter Benjamin foi um judeu. Ele, ele disse que as histórias estão sendo esquecidas, né? Que nós estamos perdendo as histórias orais para o romance escrito, né? E que nós precisamos ter esse cuidado. Então, e ele diz também que os marinheiros, as pessoas que viajam, são grandes contadoras de histórias, porque quando elas voltam ao seu lugar, elas voltam cheias de vontade de contar as suas histórias, o que conheceram. Então, contar, contar histórias é, na, pra, no consultório psicológico, né? No consultório psicanalítico, é uma, uma terapia uma terapia que ajuda muito as crianças a enfrentarem os seus problemas, porque as histórias, como o professor Ricardo Santos Davi aqui fala, elas são atemporais. Elas podem ser histórias muito antigas, mas elas trazem problemas, né, que até hoje o ser humano enfrenta, como o medo do escuro, o medo de ficar sozinho, o medo de, o medo de ir em busca de novos desafios, a coragem, né? A coragem para enfrentar é, animais bravos, para enfrentar temporais, para enfrentar obstáculos e as perdas. Então, os contos, mesmo eles sendo arcaicos, mesmo eles sendo antigos, eles abordam os problemas que até hoje, da humanidade, que até hoje nós não conseguimos uma fórmula mágica, nem tão cedo vamos conseguir resolver, porque cada criança é um ser único, cada criança tem as suas dificuldades e facilidades de aprendizagem, né? Aprendizagem, eu digo, tanto aprendizagem na escola, na sala de aula, quanto aprendizagem espiritual, né? Aprendizagem emocional, que hoje está muito em moda. É, ensinar a criança a ler e a escrever e ao mesmo tempo saber usar as suas emoções. Então, trazer a contação de histórias para a sala de aula é contar à criança aquela história que vai ensinar, passar ensinamento e que ao mesmo tempo vai ajudá-la de repente a enfrentar uma certa dificuldade, né? A história não deve passar ser moralista, não. As histórias moralistas já não fazem mais sentido. As histórias elas devem passar um ensinamento de uma forma bem lúdica, de uma forma que a criança consiga captar aquela mensagem no clímax da história, né? Então, voltando para o artigo que eu abri esse parênteses, e eu digo para vocês também, só para ilustrar, que o contador de histórias, seja ele o professor, seja o contador profissional, ele deve memorizar a história e ele não deve fugir da história. Ele deve contar a história exatamente como ela é, né? Porque ele não sabe como, como é. A, ele não pode e não sabe, é, não pode desfazer o que o autor escreveu naquela história, né? Ele não pode modificar a história do autor que ele está contando. Então, assim, é preciso ser fiel à história. E pode incluir na história música, né? Pode incluir na história é, outros elementos, fantoches e o violão, o pandeiro, o piano, é, outros instrumentos musicais para ilustrar a história. E contar a história é preciso que você tenha uma voz doce
e uma voz que ela saiba o momento da docilidade e o momento que vai fazer aquele clímax, né? Aquele que vai é o que vai terminar, chegar no ponto bem alto da história, né? Então, assim, não deve assustar. Nós, uma coisa que eu quero dizer também é que nós já vivemos num mundo tão violento, num mundo tão cheio de ódio, que se pudermos evitar contar histórias de ódio, de violência, histórias trágicas para as crianças, vai ser bom. A não ser que a criança peça, conta uma história de terror para a gente, para mim, conta uma história de terror, aí você vai selecionar aquelas histórias que são indicadas pela Fundação Nacional do Livro Infantil, né? Tem histórias, o Ministério da Educação manda sempre para as escolas, todos os anos, um baúzinho com livros indicados pela, pela Fundação Nacional da Literatura Infantil e Juvenil, e você escolhe aquele livro que é indicado para aquela idade da criança. E tem muitos contos de terror para crianças que são belíssimos. Eu tenho, acho que 3 ou 4 contos de terror para crianças que são lindos, né? Na verdade, acho que não assusta ninguém, não assusta nem uma formiguinha, mas evitar que o contador de histórias evite essa, esse gênero, né? Só se a criança pedir. E que também o contador de histórias não assuste as crianças, né? São crianças pequeninas, que ele saiba elevar a voz quando for necessário e que ele saiba deixar a voz tranquila também quando for necessário. Que ele tenha o tom de voz, que ele saiba se comportar diante da criança, né? Porque aquele contador, quando ele está passando a história, é como se ele estivesse dando um ensinamento e mostrando para a criança que aquele herói, aquela heroína vai ser feliz para sempre, né? Assim que terminam os contos de fadas. Então, olha, a gente já está perto do vídeo, de repente dá uma pausa. Eu espero que ele não pause, né? Espero que continue, mas se pausar, eu volto. Então, voltando aqui para o artigo, antes vou tomar uma aguinha aqui. A minha cidade está quente por demais, como sempre. Voltando para o artigo, o Ricardo diz que a educação infantil possui a função de auxiliar não apenas o desenvolvimento escolar da criança, mas também o crescimento social, devido à sua abordagem assistencial e compensatória, focada em uma missão educacional ligada aos objetivos pedagógicos. A formação dos educadores na educação infantil é imprescindível para a qualidade das políticas pedagógicas e validação do ensino na infância. É preciso haver a existência de diretrizes que busquem a qualificação e a especialização desses profissionais, já que a vivência escolar das crianças exige a identificação e a solução de necessidades complexas, responsáveis pela aquisição dos primeiros princípios e valores humanos. Dessa maneira, aí ele cita Kramer, linguista, né? Vocês podem conferir no artigo, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, Kramer afirma que a formação do professor da educação infantil deve apresentar alguns aspectos. Né? Que aspectos são esses? Aí o Ricardo diz para a gente: qualificação direcionada à garantia da educação para todos, formação nas áreas básicas do conhecimento infantil, como língua portuguesa, matemática, ciências sociais e naturais. Conhecimento cultural, a fim de estabelecer discussões a respeito dos melhores valores para a sociedade. Especialização do trabalho pedagógico, visando atender à crescente necessidade das crianças. Então, estas são uma das
um dos aspectos, né, para o professor, que o professor deve ter dentro da educação infantil. A garantia destas qualificações permite que a educação infantil alcance seus objetivos, assegurando que as crianças possam desenvolver suas próprias identidades através das experiências vividas em sala de aula e da aquisição do conhecimento pedagógico. Aí ele traz aqui um capítulo que é a inclusão da contação de histórias na educação infantil. As narrativas de histórias infantis envolvem atividades responsáveis por, além de trabalhar a linguagem infantil, lidar com o processo de desenvolvimento social das crianças, fazendo referências às histórias que trazem significados adequados para a sociedade, podendo ser reais ou ficcionais. Assim, a narrativa permite que as crianças identifiquem uma série de acontecimentos, valores e princípios válidos para o ser humano. Baseada nestes princípios, a contação de histórias muitas vezes origina momentos descontraídos e prazerosos para as crianças, que são consideradas pelo público infantil como brincadeiras, nas quais o aluno consegue potencializar sua independência, lidando com o desenvolvimento de sua imaginação e conseguindo valorizar sua cultura a partir do aprendizado e da interação com os ensinamentos de histórias. Aí ele abre aspas e faz uma citação bem interessante. A utilização de técnicas de contação de histórias auxilia no desenvolvimento da capacidade da imaginação, ou seja, na representação de imagens. O método de contação de histórias ainda pode favorecer o desenvolvimento emocional da criança, uma vez que é possível negociar e renegociar os significados por meio da mediação das técnicas narrativas. Assim, o ato de contar histórias pode ser útil para elucidar a interpretação da criança sobre um possível evento que seja perturbador para ela e também para dividir o significado que a criança reserva para tais eventos. Fecha aspas, citação de Alves e Emel, né, dois linguistas. Então, as histórias conseguem divertir as crianças, sendo importantes para a formação do indivíduo leitor futuramente. Acima de tudo, possuem o potencial de trabalhar as funções cognitivas responsáveis pela aquisição do aprendizado. Desse modo, os aspectos lúdicos da contação de histórias permitem que as crianças aumentem seu potencial afetivo, além da capacidade de raciocínio e entendimento do mundo à sua volta. Então, voltando aqui para as nossas reflexões, só para ilustrar um pouco, eu tenho um projeto de filosofia para crianças que ensina filosofia às crianças através da contação de histórias. E eu sou dirigente e coordenadora desse projeto e faz 22 anos que eu tenho esse projeto. Eu já estou na segunda geração, né? A primeira geração já se formou, já se casou, e quem estão frequentando agora são os filhos da primeira geração, as criancinhas novinhas, né? Então, assim, o projeto, ele busca ensinar os conceitos da filosofia através da contação de histórias. Eu crio as histórias, memorizo e conto para as crianças, né? Reúno as crianças no chão, né? No chão da minha casa, da varanda, todas sentadinhas em círculo, e eu ali no meio, e conto a história para elas. Depois nós fazemos um momento de diálogo, que é para compreensão, memorização da história, e depois vem um momento do desenho. A contação de histórias é uma ferramenta muito útil para quem trabalha com a educação infantil. Aqui no meu estado, eu conheço diversas professoras e professores que trabalham com contação de histórias. Eles são, ao mesmo tempo, professores e contadores de histórias, o que eu acho maravilhoso. A minha dissertação de mestrado foi
baseada na contação de histórias. E no meu site vocês podem encontrar um e-book sobre contação de histórias, né? E nós temos um exemplo muito lindo na história mundial, na história do cristianismo, para quem acredita em, em Deus, né? Para quem acredita no Filho do nosso Criador, no Filho do Criador do mundo, para quem acredita no criacionismo, Deus colocou seu Filho Jesus Cristo na Terra e Jesus Cristo ele ensinava aos seus apóstolos através de parábolas. As parábolas nada mais são do que histórias, né? Histórias que Jesus Cristo contava. E alguns teóricos dizem que um dos maiores contadores de histórias do mundo foi Jesus Cristo, né? Porque ele conseguiu ensinar, né? Passar os seus ensinamentos cristãos para os apóstolos, para as pessoas que o seguiam, de uma forma bem clara, de uma forma pedagógica, né? Jesus Cristo é, foi um grande pedagogo, apesar de não ter formação, mas ele foi um maravilhoso pedagogo, ele foi um grande instrutor e amava as crianças, né? Deixai vir as minhas criancinhas. E a, o professor que utiliza a contação de histórias em sala de aula, ele consegue passar para a criança o ensinamento de um assunto que é considerado difícil, ele consegue passar de uma forma mais simples, né? Porque a contação de histórias, ela tem o seu momento lúdico, ela tem aquele momento do riso, né? Aquele momento da alegria e aquele momento que a criança espera que chegue ao final e que tudo se resolva, né? Um final feliz, sempre um final feliz, porque histórias com finais felizes transmitem à criança aquela vontade de vencer, aquele prazer, aquela coisa que ela sabe que nada vai conseguir fazer com que ela desista dos seus sonhos, né? Nada mesmo. É por isso que as crianças gostam tanto dos contos de fadas, porque as princesas lutam com os dragões, lutam com as bruxas, né? E vencem sempre. O bem vence o mal, afasta o temporal, azul, amarelo, tudo é muito belo. O bem vence o mal, afasta o temporal, azul, amarelo, tudo é muito belo. Então, é essa musiquinha que eu conto para as minhas crianças. Então, que a gente consiga, no momento de contar uma história, transmitir que o bem sempre vai vencer o mal, né? Contar histórias que incentivem a criança e mostrem para ela que nada é capaz de vencer o bem, né? Que ela pode ficar despreocupada, que seja qual for o problema que ela esteja sentindo, a dificuldade que ela tenha vai ser resolvida, né? Porque o herói daquela história, né, aquele herói que ela tanto gosta, ele sempre vence no final. E o herói do conto de fada, a heroína, a princesa, ela sempre termina no final feliz. Ela sempre vence tudo. E uma coisa que eu quero deixar aberto para vocês é que quando vocês forem contar a historinha, as histórias dos contos de fadas, não façam tanto, como eu diria para vocês assim, não façam tanto esforço para mostrar a bruxa como má, né? Porque nós sabemos a história da alquimia e da bruxaria no mundo, né? Muitas mulheres foram queimadas em fogueiras, queimadas vivas, por serem taxadas como bruxas, né? E elas sofreram muito perseguição da Igreja Católica. E essa é uma história que nós precisamos apagar, é que as bruxas são mais, né? De preferência, se você puder contar uma historinha
onde uma bruxa não seja tão má, né, onde uma madrasta também não seja tão má, porque nós sabemos que as madrastas, existem madrastas maravilhosas. Então, que nós possamos, ao contar as histórias para as crianças, trazer esses elementos, né? Esses elementos que hoje são importantes, porque principalmente da madrasta, na Branca de Neve tem a madrasta, né? Que, que não gosta dela, Cinderela também, né? Então, assim, a história da Cinderela é uma história muito triste, é uma história de inveja da madrasta, mas que você pode contar a história para a criança e dizer para ela: olha, hoje, atualmente, as madrastas são maravilhosas. Tem muitas quem tem uma madrasta aqui, certamente as crianças vão levantar a mão. Aí você vai e fala a questão da atualidade, né? Que as madrastas, a maioria delas hoje são pessoas maravilhosas. Então, fazendo esse intercâmbio, né? Com o passado e o presente. Passado e presente. Traz o conto de fada para o presente, né? E traz o conto de fada mostrando para a criança que todo problema, seja ele qual for, será resolvido, né? O desfecho final será feliz, porque tudo na nossa vida tem que ter felicidade, né? O bem vai sempre vencer o mal. Então, a contação de histórias na sala de aula, ela proporciona uma maior facilidade também de socialização entre as crianças, né? As crianças, no momento que elas estão ali ouvindo a história, elas estão com atenção no contador de histórias, mas depois o contador de histórias pode fazer com que elas interajam entre si, façam perguntas umas às outras, né? Se questionem, uma faz uma pergunta, a outra responde, e aí acontece a socialização. E neste momento, o contador de histórias, que é o professor, ele pode descobrir se as crianças passam por problemas ou dificuldades no ensino-aprendizagem, nas suas emoções. É ficar atento ao que elas dizem, anotar num papel as respostas das crianças, de preferência gravar em áudio, se for possível, se for liberado pela escola, né? Então, é uma ferramenta bastante útil, né? Vale a pena você ensinar através da contação de histórias. Até matemática você pode ensinar contando histórias. Sim. Eu já ensinei matemática contando histórias. E de tudo eu faço uma história, né? Não é porque eu seja escritora, não. Acho que é porque eu tenho muitas ideias, né? Carochinha na cabeça. Então, voltando para o artigo, o professor Ricardo traz uma citação de um linguista chamado Oliveira, que nos diz, abre aspas, escutar histórias é uma forma significativa para o início da aprendizagem e para que o indivíduo seja um bom ouvinte e um bom leitor, mostrando um caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do mundo. Para que as narrativas mantenham o seu papel socializador do indivíduo, elas precisam ser contadas a partir da empatia do contador com o texto, considerando que cada narrador, assim como cada ouvinte, é único e poderá sentir emoções únicas. A linguagem verbal, utilizada pelos narradores, deve ser capaz de estimular os ouvintes através da expressão oral. Com base nesta afirmação, é imprescindível que o contador de histórias identifique-se com os fatos narrados, pois se a história não o encantou, não mexeu com sua sensibilidade, não o emocionou, então ele não conseguirá encantar os seus ouvintes. Aí o Franz faz uma citação, né, do Franz, que o Ricardo traz, abre aspas, que diz: para que uma história realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-la e despertar sua curiosidade, mas para enriquecer sua vida, deve estimular-lhe a imaginação, ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar claras as suas emoções, estar harmonizadas com suas ansiedades e aspirações, reconhecer plenamente suas dificuldades
e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas que a perturbam. Resumindo, deve de uma só vez relacionar-se com todos os aspectos de sua personalidade, e isso sem nunca menosprezar a criança, buscando dar inteiro crédito a seus predicamentos e simultaneamente promovendo a confiança nela mesma e no seu futuro. Fecha aspas, essa citação é de Bruno Bettelheim, o psicanalista que eu citei aqui para vocês logo no início. E Bruno Bettelheim, ele tem um clássico, né? Uma obra que toda pessoa que vai estudar a literatura infantil e a contação de histórias tem por obrigação ler, que é a Psicanálise dos Contos de Fada. Ele tem outras obras, mas essa é de primordial importância. E o Bruno Bettelheim, ele fala sobre como cuidar das crianças, como cuidar dos traumas das crianças através dos contos de fadas, né? A criança que muitas vezes é incompreendida no seu pequeno mundo, sente várias dificuldades, que não recebe respostas dos adultos, que não recebe atenção dos adultos em casa e que só na escola, né, a professora, vez ou outra, olha para ele e pergunta o que ele está sentindo, o vê ali, né? Então, muitas vezes ele é o mais tímido da turma, fica no cantinho e a professora nem dá conta do quanto ele está necessitando de um cuidado. Então, esse momento da contação de histórias é para isso. Além de transmitir o conhecimento em sala de aula, também se propõe a descobrir, né, esses alunos tímidos, esses alunos quietinhos, fazê-los despertar, fazê-los, trazê-los para a contação de histórias, né? Colocá-lo no círculo e fazê-lo contar algo, fazer uma pergunta, fazê-lo rir, né? Fazê-lo só por uns instantes feliz, né? Porque a gente tem um, um mito, existe um mito de que toda criança é feliz. Não é verdade. As crianças, elas, na maioria das vezes, na maioria da infância, elas passam por grandes dificuldades. E a parte da sua infância é, é dolorosa, né? É incompreensiva. Então, esse contador de histórias, ele deve trazer as histórias orais, né? Ele deve memorizar e contar a história e trazer histórias que despertem boas emoções nas crianças, né? Emoções de felicidade, emoções de esperança, né? Emoções de vitórias, de conquistas, porque quando contamos histórias, nós estamos transmitindo o nosso momento atual. Então, para contar uma história, nós precisamos estar bem conosco, nós precisamos nos sentir bem, porque se nós não estivermos bem, verdadeiramente bem conosco, nós passaremos para a criança aquele estresse, aquela depressão, aquele cansaço. E aí o momento de contação de histórias que deveria ser bonito e emocionante acaba sendo um fracasso. E o pior, passando para as crianças aquele estresse, aquele cansaço. Você só deve contar histórias quando você estiver se sentindo plenamente feliz, né? Assim, aberto para receber aqueles risinhos, aquelas perguntinhas lindas que as crianças tiram do fundo dos seus corações, das profundezas do seu ser, para nos fazer depois de ouvirem uma história. E quando elas pedirem, repete a história. Se puder repetir a história, repita. Este é um momento que eu abro para os pais e responsáveis das crianças. As crianças gostam muito de ouvirem histórias repetidas às vezes, principalmente que cultivem os pais e os responsáveis, que cultivem o hábito de ler histórias para as suas crianças antes delas dormirem, né? Que volte esse hábito, que, que se torne novamente um hábito, porque a contação de histórias está sendo esquecida, né? Eu conto histórias para crianças na rua, na rua, todos da rua escutam as minhas histórias. Adultos, idosos, crianças
com um microfone, uma caixa de som, eu vou lá e conto histórias. Então eu abranjo todas as pessoas. Mas eu só faço esse momento quando eu estou muito bem comigo, porque eu sei que se eu não estiver bem, eu vou passar um, uma tristeza para aquele pessoal que está precisando tanto de ouvir palavras de conforto, né? As crianças precisam tanto ouvir palavras de esperança. Então, que esse hábito de contar histórias, só um pouquinho, que esse hábito de contar histórias ele seja retomado, né? Que a criança possa ouvir histórias antes de dormir, ouvir histórias dos papais, das mamães, é, que possam ouvir histórias dos seus professores, e não apenas fazer leituras. Através das histórias, as crianças começam a ser instigadas, elas começam a ter vontade de ler outras histórias. Através da contação de histórias, as crianças passam a ter vontade de fazer leituras, né? A contação de histórias é um pontapé inicial para que elas comecem a gostar dos livros. É por isso que contar uma história com um livro nas mãos, não fazendo leitura, mas dizendo: essa história eu terei deste livro, também é uma boa opção, né? Mostrar o livro, de onde veio a história, mostrar as ilustrações, falar um pouco do autor, falar um pouco do ilustrador, procurar pesquisar como é a vida desse autor, o que é que ele faz, quais livros ele já escreveu. Então, assim, como eu falei para vocês no início, nós temos no Brasil grandes poetas para crianças, grandes escritores. Nós temos o, os poemas de Manuel de Barros, que são lindos. Manuel de Barros, um poeta do Pantanal, já falecido, não faz tanto tempo, mas deixou poemas belíssimos. Nós temos Rosiana Murray, uma grande escritora e poeta para crianças. Nós temos Silvio Ortoff, Ângela Lago e tantos outros escritores e poetas para crianças. Nós temos um mundo muito grande de, de literatura infantil. Muita gente hoje em dia escreve para crianças, né? Se especializou em escrever para crianças. E essa arte da escrita para crianças, porque é uma arte, já que escrever para crianças eu acho muito mais difícil do que escrever para adultos, que ela possa entrar na sala de aula e que as crianças possam ouvir histórias do seu professor e ao mesmo tempo aprender a ler as histórias, né? Já pensou você pedir para o seu aluno: conte uma história para mim, e de repente ele inventar uma história da sua própria cabeça ou de um livro que ele leu? Que maravilha, né? Então, o Ricardo, ele, voltando para o assunto, para o artigo, ele diz: quando o docente intermedia e sistematiza ideias, consegue encorajar as crianças a exporem sua própria interpretação pessoal, servindo como instrumento enriquecedor de leitura. Assim, compreende-se que é através da formação de ideias, principalmente no processo de leitura de obras literárias, que o aluno descobre sua identidade, além de desenvolver seu senso crítico a respeito dos colegas, a partir das semelhanças e diferenças identificadas nos mesmos e na sociedade da qual fazem parte. Nesse contexto, abre aspas, cada coisa, cada ser pode ter similaridade com outros, redescobrindo o princípio da correspondência que os integra no todo universal, nesse fugaz instante entre o dito e o não dito. Fecha aspas, Paulo e Oliveira, dois linguistas. Então ele traz outra citação, né, que é interessante para nós, de Oliveira, o linguista que foi citado acima, sendo outra citação. Abre aspas. Através das histórias, o contador pode despertar a imaginação dos ouvintes, transportando-os ao mundo da fantasia que está sendo criado ao seu redor. O fato de a criança gostar de ouvir histórias é muito importante, porque ela constrói dentro de si muitas ideias
através de descobertas de outros lugares, outras épocas, outros modos de agir, além de ter a curiosidade respondida, podendo esclarecer melhor suas próprias dificuldades ou encontrar um caminho para a resolução delas. É o começo para ser um leitor e para ser criativo nas suas produções orais, escritas e etc. Percebe-se claramente que o trabalho com a literatura infantil pode ser muito rico e gratificante em todas as séries, pois possibilita a interação do adulto com a criança e a interação entre as crianças no momento da contação de histórias. Então, é, quem diz isso é Oliveira, um linguista. Então, essa contação de histórias, né, ela proporciona muitos despertares de outros mundos na criança, né? Quando você conta histórias para a criança, você ajuda com que ela coloque no seu mundo imaginário outros personagens, né? Outros momentos, épocas que ela vai criando, que ela povoe o seu imaginário, que o seu imaginário seja enriquecido, né? A contação de história serve para enriquecer o imaginário da criança. E o que ela vai fazer com esse imaginário? Ela vai se tornar uma criança criativa, ela vai se tornar uma criança que vai saber é, resolver coisas, às vezes, muito difíceis para a sua idade, né? Complexas, mas o seu imaginário está tão desenvolvido que ela é capaz de produzir um conhecimento que nos surpreende, porque o seu imaginário ele traz momentos ricos, né? Ele está povoado de ensinamentos, de histórias de heróis que foram lá e venceram, né? Venceram o mal, venceram os seus medos, venceram os seus desafios. E a criança, ela está preparada para lidar com todos os conflitos que aparecerem. Por isso é que é importante a contação de histórias. E por isso que a contação de histórias é usada nos consultórios psicanalíticos. Eu ia falar no início de outra psicanalista muito famosa, essa eu sei, a Margot Sunderland, eu acho que poucos conhecem, mas a Clarissa Pinkola Estés, que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, ela também trabalha com crianças e ela também trabalha com histórias, contação de histórias, né? E ela tem uma obra bem fininha, intitulada O Dom da História. É uma obra muito bonita, que fala da importância de se contar histórias. Quando você está passando por uma dor muito grande, por uma perda, e alguém chega e te conta uma história maravilhosa, te conta uma história que é capaz de aliviar aquele sofrimento, né? Aliviar a tua dor. É para isso que servem as histórias. As histórias, a forma como você conta uma história, você pode aliviar, curar um sofrimento, né? Curar um trauma. E, e isso é grandioso, né? Você ser um terapeuta através de contação de histórias. Eu acho que o contador de histórias ele devia ter um, o direito de fazer terapias com, com crianças, né? Porque ele é um grande terapeuta. E assim como Jesus Cristo, que foi um grande contador de histórias, nós também temos Platão com os seus mitos, né, que são belíssimos. E os mitos de Platão, quando ele nos conta, ele nos leva para outros mundos, ele nos traz ensinamentos através de metáforas, né, metáforas dificílimas, mas que nós podemos aprender. Eu já adaptei é, 3 mitos de Platão. Pretendo adaptar outros, né? Adaptei o mito da caverna e outros mitos, mas o mais difícil, a adaptação mais difícil foi a do mito da caverna. Então, eu sempre conto o mito da caverna para as minhas crianças e elas ilustram cada uma do seu jeito, porque as crianças, como eu já disse,
são únicas, né? Cada uma tem um pensamento de um jeito que próprio, e o professor deve respeitar essa individualidade, deve respeitar o jeito que cada criança resolve um exercício, responde a uma pergunta, faz um trabalho escolar, e se comporta em sala de aula, porque nós não sabemos o que se passa com essa criança fora da escola. Muitas vezes essa criança tem sérias dificuldades lá fora. Então é preciso respeitar o seu comportamento em sala de aula e contar quantas histórias for possível para que ela venha demonstrar o seu problema, para que ela venha a falar, tentar buscar histórias que se pareçam com ela e que ela se identifique naquela história. Aí sim, quando ela se identificar com aquele personagem, ela vai querer falar: olha, parecido comigo, eu também sou assim. Digo isso por experiência própria, gente. São 22 anos contando histórias 2 vezes por semana. Então, voltando aqui para o artigo, o papel dos livros infanto-juvenis, né? As histórias infanto-juvenis permitem que as crianças lidem com problemas de ansiedade, depressão também, auxiliando principalmente na superação dos obstáculos de aprendizado, já que as histórias são gêneros literários cuja função é projetar fantasias, constata-se que estas fortalecem o lado subjetivo da criança. Historicamente, Coelho, Coelho é uma escritora, Nelly Novaes Coelho, que escreve sobre contação de histórias, tem uma grande experiência nessa área. Então, ela afirma que os homens primitivos identificaram os benefícios da contação de histórias quando descobriram a necessidade de obter explicações mais racionais e precisas para a evolução do mundo. Dessa maneira, esses indivíduos começaram a buscar no mito e nas narrativas orais situações fantásticas que poderiam explicar melhor determinadas situações da vida. Então, é correto afirmar que a maioria das histórias infanto-juvenis nada mais são do que relatos de fatos da vida de pessoas simples, recheadas de conflitos, aventuras e muitas vezes não eram indicados a serem contados para as crianças. Esses relatos apenas serviam como entretenimento e só muitos anos mais tarde, com a descoberta das rainhas, que eram idealização de uma mulher perfeita, linda e poderosa, a qual era dotada com poderes sobrenaturais. Assim, a sociedade mais antiga sentiu a necessidade de utilizar essas histórias alienadas também à educação, já que as crianças gostavam muito dessas histórias e a fantasia inserida nelas estava ajudando a formar a personalidade dessas pequenas pessoas. É preciso ressaltar que as histórias infanto-juvenis antigamente eram contadas não para o público infantil, mas para os adultos, que devido às apropriações voltadas para as crianças, puderam ser incluídos na educação infantil, visando atender às transformações que envolviam a concepção da infância, formando indivíduos. Então, abro um parênteses aqui para dizer para vocês que antigamente, né, antigamente não, que os contos de fadas, eles não foram escritos para crianças. Os contos de fadas de Perrault, dos irmãos Grimm e de outros escritores, eles foram escritos para entreter os adultos. É tanto que se você for ler um conto de fada antigo, né, antigo mesmo, um texto antigo, você vai ver que tem muitas coisas tristes, né? Assim, a Cinderela é um conto muito triste, não é um conto como se conta para crianças hoje. E quem adaptou os contos para as crianças eles foram adaptados através do Walt Disney. O Walt Disney conseguiu trazer esses contos que eram para adultos para a infância, né? E aí trouxe uma linguagem, como eu disse antes, que o contador de histórias ele deve ter uma linguagem de fácil acesso para as crianças,
né, que deve ser que deve povoar, ou fazer com que aquela história consiga despertar na criança outros mundos, outros olhares, e ao mesmo tempo povoar o seu mundo imaginário, e para que a criança viaje no tempo, né, na sua fantasia. Então, as histórias antigamente não eram contadas para crianças. Jesus Cristo não contou histórias para crianças. Jesus Cristo contou histórias para adultos, para os seus apóstolos. Então, hoje que existem histórias para crianças nos dias atuais, mas nos primórdios da civilização, as histórias, os contos de fadas foram escritos para os adultos, para entreter os adultos, né? E uma coisa que eu queria também falar é que existe um grande escritor de contos de fadas que tem o seu dia 2 de abril, comemorado o seu aniversário, né? Que é o Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, ele foi um grande escritor dos contos de fadas da Dinamarca. Ele é o autor da Pequena Sereia, de Mindinha e de tantos outros contos de fadas. A Menina dos Fósforos. E assim, ele traz uma belezura e uma boniteza nos seus contos de fadas que foram adaptados para crianças. Eu tenho todos os contos de fadas de Hans Christian Andersen na minha estante, na minha biblioteca, e que eu conto para as crianças. Eu digo para vocês que sou uma grande conhecedora de contos de fadas, e existe um conto de fadas específico que eu não gosto de contar para as crianças, que é o Barba Azul. Por mais que o Barba Azul ele seja adaptado para as crianças, não se consegue tirar a sua essência, que é dizer que ele mata as suas esposas, né? É um conto cheio de violência, né? De morte. Então, nós estamos, como eu disse no início, vivendo um momento tão difícil na nossa sociedade, no país, que eu não acho justo contar para as crianças o Barba Azul, a não ser que você faça uma adaptação ou que você consiga uma adaptação necessária para as crianças e que as suas crianças estejam precisando ouvir aquela história. Mas se você quer começar a contar contos de fadas, né, comece pelos contos de Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, ele tinha um sonho de ser um bailarino, mas ele terminou sendo um escritor, né? E um grande escritor. Então, voltando para o nosso artigo, o Ricardo traz mais uma vez Nelly Novaes Coelho, que diz: a psicanálise também desempenhou importante função no fortalecimento da utilização das histórias infanto-juvenis na educação infantil, já que esta área compreendia o imaginário infantil como um processo de sublimação, onde os símbolos permitiam adquirir as respostas desejadas para os fatos narrados, o que permitia que a criança pudesse fazer parte da sociedade, estando preparada socialmente e culturalmente. Para Nelly, é fato que a psicanálise disponibiliza princípios teóricos suficientes para o alcance da compreensão do imaginário infantil, juntamente com a fantasia, considerando esses elementos como partes integrantes do processo de aprendizagem das crianças. As histórias infanto-juvenis são constituídas por acontecimentos humanos e sociais que exaltam valores associados à boa formação dos indivíduos, enquanto seres conscientes e corretos perante seus atos. As histórias são narrativas curtas, onde os personagens principais vivenciam experiências construtivas para os seres humanos e a vivência em sociedade. Abro um parênteses só para dizer, não, não, se você tem um público pequeno, né, um público com uma pequena idade, 3, 4, 5 anos, não se alongue muito nas suas histórias. Conte uma historinha curta, no máximo 10 minutos, 12 minutos, porque as crianças elas se dispersam muito facilmente. E não vista
roupas que chamem muita atenção, que chamem mais atenção do que a sua própria oralidade. O que vale ali no momento da contação de histórias é a sua voz, é a sua dicção, é a sua tonalidade de voz, o seu jeito de falar. Vai valer, vai contar muito a sua voz, a forma como você vai oralizar aquela história e que você se dedique a contá-la oralmente de uma forma bem bonita, né? A trazer elementos grandiosos para que a criança consiga captar aquela mensagem no seu mundo imaginário e processar aquela mensagem para trazer novos conhecimentos para si, novas descobertas, novos desafios. Então, voltando para o texto, as histórias infanto-juvenis são constituídas por acontecimentos humanos e sociais que exaltam valores associados à boa formação dos indivíduos enquanto seres conscientes e corretos perante seus atos. Cabe enfatizar que, apesar de as histórias infanto-juvenis apresentarem situações realistas, seus fatos não condizem exatamente com o mundo exterior dos ouvintes, uma vez que os aspectos realistas são trabalhados nos processos interiores de cada indivíduo. Essas histórias se encontram repletas de personagens que instigam a criatividade das crianças, como heróis, princesas, bruxas, dragões, gigantes, rainhas, animais falantes, dentre outros personagens, não existentes na atualidade, mas que são consideradas pelas crianças fontes inspiradoras para o desenvolvimento de sua personalidade. Além disso, as lutas pela prevalência do bem sobre o mal fazem com que as crianças construam valores para a sua vida. Abre aspas. As melhores histórias infanto-juvenis são de origem celta, construídas a partir de lendas, mitos e superstições, transmitidos oralmente pelos povos antigos que tinham um grande número de histórias fabulosas povoadas de fantasmas. Era costume na época os adultos participarem de reuniões para ouvir histórias infanto-juvenis, sem as crianças por perto. Se havia pessoas reunidas e dispostas a escutar, os contadores relatavam em qualquer lugar, como nos campos de trabalho, nas fábricas de fiar, nos momentos de descanso entre um turno e outro, como também no meio familiar. Quem diz isso é Sens e Colares. As histórias infanto-juvenis são consideradas também projeções de fantasias formadas inconscientemente, havendo o desenvolvimento de conflitos associados ao processo de crescimento e sociabilização do ser humano, propiciando, sobretudo, a construção de metáforas e simbologias que auxiliem os profissionais pedagógicos a colocarem em prática suas funções de educadores. Abro parênteses mais uma vez. Primeiro eu vou tomar um pouquinho de água. Querem? Abro parênteses mais uma vez para dizer para vocês que no continente africano, em alguns países, tem a tradição, o contador de histórias, ele tem toda uma formação, né? Alguns povos no continente africano, eles formam o neófito, o jovem neófito, né? Para ser um griot. Um griot é uma pessoa escolhida pelo seu povo para contar histórias, para transmitir os costumes e as tradições daquele povo para as crianças. Então, os contadores de histórias também são chamados de griots, né, na África. Então, quando vocês virem algum nome griot relacionado a griot, G-R-I-O-T, isso quer dizer contador de histórias, né? Na África tem toda uma iniciação, né? Desde a juventude, desde jovem, que o griot vai se formando, vai sendo preparado para contar histórias, né? Ele, ele tem todo um ensino-aprendizagem dos mais velhos. Na África também as pessoas mais velhas, elas são consideradas bibliotecas. Então, quando morre uma pessoa velha no continente africano, é como se morresse uma biblioteca, né? As pessoas idosas são muito respeitadas porque elas são conhecedoras dos costumes, das tradições e das histórias daquele povo, né? Daquele povo que elas fazem parte. É por isso que nós devemos tanto respeitar as pessoas mais velhas,
Porque já pensou uma pessoa de 100, 101, 102 anos, quantas histórias ela não tem para nos contar, né? E se essas pessoas pudessem contar histórias para as nossas crianças, né? Se elas pudessem nos contar histórias, que histórias bonitas de vida, elas nos trariam histórias dos seus tempos. Eu conheço um homenzinho que tem 91 anos de idade. Eu costumo conversar com ele é meu amigo, e ele conta histórias da Primeira e da Segunda Guerra Mundial de uma forma maravilhosa, né? Ele conta, dizendo ainda quando eu era pequeno, meu pai me dizia que isso ia acontecer, Rosângela, e aconteceu mesmo. Olhe como as coisas estão acontecendo agora, minha jovem. Tudo que meu pai me dizia está acontecendo agora. Então, ele se recorda ainda das histórias que o pai dele contava. Quer dizer, ele não traz apenas as suas histórias, ele traz as histórias do pai, com 91 anos de idade, gente. É impressionante o quanto ele gosta de contar histórias, o quanto é bonito ele contando histórias, a voz, a tonicidade da voz, o, a forma, a oralidade que ele tem, os elementos que ele coloca na sua fala para contar a história. É muito bonito. Então, os idosos no continente africano, eles são muito respeitados. E lembre-se sempre, griot está ligado a contador de histórias. Então, o griot, ele é formado desde a juventude. E nós deveríamos também voltarmos a cultivar o hábito de contar histórias, não somente na sala de aula, mas em casa também, porque em casa também se educa, em casa a criança aprende muita coisa também, né? Aprende mais do que na escola, porque ela passa mais tempo em casa do que na escola. E os pais devem educar as crianças, sim, instruir, sim, né? Não deve caber somente à escola instruir, mas instruir, as crianças devem ser instruídas também em casa, né? Na lição de casa, o pai ou a mãe ajudar a criança a fazer a lição de casa. E sempre que possível, contar uma história que acolha, uma história que transmita um conhecimento. Então, é, voltando aqui para o texto, o Ricardo ele traz um linguista chamado Souza, que diz: as histórias ajudam a criança a conhecer a história, muitas vezes oculta, da constituição das relações sociais do mundo, tal como o conhecemos hoje, assim como as diferentes maneiras pelas quais a humanidade age neste mundo na eterna luta pela vida, construindo sociedades e as destruindo, estabelecendo sistemas de governo e estilos de vida. Observa-se que desenvolver propostas pedagógicas infantis através das narrativas de histórias infanto-juvenis é imprescindível para resgatar os hábitos de leitura e aperfeiçoar o desenvolvimento da fantasia, permitindo que o aprendizado na educação infantil seja significativo, já que é capaz de estimular a imaginação e a criatividade das crianças. Ele traz Nerina Vaz Coelho novamente e abre aspas. As histórias infanto-juvenis fazem parte desses livros eternos que os séculos não conseguem destruir e que a cada geração são redescobertos e voltam a encantar leitores ou ouvintes de todas as idades. Fecha aspas. Segundo Meirelles, as mensagens e os ensinamentos das histórias infanto-juvenis estão associados aos aspectos de bondade, coragem e afeto, incentivando o indivíduo a adotarem posturas não violentas e éticas. Do ponto de vista pedagógico, essas histórias possuem situações onde as crianças podem se fixar para combater medos, angústias e receios, que possivelmente poderão prejudicar seu desenvolvimento humano. Os professores da educação infantil fazem uso das histórias infanto-juvenis para estimular os alunos a manterem o coleguismo em sala de aula, além de ensinar os mesmos a serem obedientes e justos, compreendendo a solução de conflitos e construção dos referenciais do bem e do mal. Aí ele faz uma citação: os jogos de palavras que revelam os acontecimentos nas histórias infantis, entre o dito e o não dito, deixam lacunas para a criança pensar.
Todavia, para que o resultado seja eficaz, é necessário que o educador esteja atento à qualidade literária do texto e ao público a que se destina. A adequação da faixa etária e o nível de entendimento em relação ao texto é fundamental, sem jamais esquecer que a criança da educação infantil vive a fase do pensamento lúdico. Fecha aspas. As crianças presenciam emoções únicas através das histórias, responsáveis por transportá-las a um mundo irreal, permitindo que vivam experiências fantasiosas que construam imagens e cenários em sua mente. Estes exercícios mentais influenciam positivamente o lado cognitivo e lúdico da criança, contribuindo para o encantamento dos fatos e o entendimento dos problemas e conflitos reais. Esta compreensão permite que a criança tenha sempre a esperança em ouvir um final feliz. Portanto, de maneira geral, as histórias infanto-juvenis são fundamentais para a obtenção de valores, além da estimulação do diálogo senso crítico e ludicidade, a fim de aumentar a percepção infantil a respeito do mundo, sem haver a distorção do mundo real com o mundo imaginário. Aí, esse, esse, essa contação de histórias, ela deve despertar nos alunos sempre a vontade do bem, né? Os valores, os valores morais e as virtudes que Platão e Aristóteles falam, né? E que esses valores como prudência, paciência, coragem e outras virtudes que elas possam ser trazidas pelo contador de histórias, nas suas mais diversas histórias. Tem um livro das virtudes, eu não me lembro quem escreveu, mas tem um livro das virtudes que é muito interessante. Eu tenho esse livro no meu estante também. Então, que o contador de histórias ele possa fazer com que a criança desperte para esse bem, né? Para a vontade de fazer o bem, para que a criança tenha empatia, né? Que desde cedo ela consiga se colocar no lugar do outro, né? Ela respeite as individualidades do seu amiguinho, né? O que o seu amiguinho deseja, que uma respeite a outra, socialização, que as histórias possam socializar as crianças, passar esses valores morais, passar ensinamentos bons, né? Bons ensinamentos sempre são bem-vindos, principalmente nesse momento terrível que nós estamos vivendo de violência, de ódio, de xingamentos, né? Onde uma criança sofre bullying a todo instante, onde muitas crianças se suicidam porque é, sofriam apelidos na escola, porque foram machucadas por um amiguinho mais forte, porque não foram compreendidas em casa pelos pais. Então, que nós possamos, com a contação de histórias, diminuir esses problemas, diminuir esses números tão trágicos que nós temos nas nossas estatísticas de crianças sofrendo incompreensões, tirando as suas próprias vidas. Nós, contadores de histórias, temos como missão salvar as nossas crianças. E eu trago mais uma citação de Bruno Bettelheim, né, que diz: enquanto diverte a criança, as histórias esclarecem sobre si mesma e favorece o desenvolvimento de sua personalidade. Oferece significado em tantos níveis diferentes e enriquece a existência da criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça à multidão e diversidade de contribuições que essas histórias dão à vida da criança, né? Então, diante de todos os benefícios voltados à utilização das histórias infanto-juvenis na educação infantil, analisa-se que todos estão associados às histórias e seus aspectos lúdicos que fornecem momentos de descontração e de prazer, sendo a contação de histórias uma atividade responsável pela manifestação cultural do indivíduo. Muitos autores afirmam que as histórias infanto-juvenis deixaram de ser mantidas como fantasias pelos profissionais pedagógicos, passando a ser utilizadas a fim de expor as verdades humanas ocultas em cada ser. Através desta visão, analisa-se que as mesmas
também deixaram de ser vistas como entretenimento infantil e vêm sendo redescobertas como autênticas fontes de conhecimento do homem e de seu lugar no mundo. Quem diz isso é Coelho, Helena Vaz Coelho. É preciso ressaltar também que outro ponto fundamental para a relação entre as histórias infanto-juvenis e o desenvolvimento infantil se encontra ligado aos benefícios da sociabilização da criança fora do ambiente escolar, já que no ambiente familiar a criança poderá obter o hábito de contar e reinventar histórias, demonstrando seu interesse pela linguagem escrita e figurativa, que constitui a maioria dos livros infantis. Estes momentos serão prazerosos e não obrigatórios. Além disso, devem fazer com que os pais tenham um papel eficiente no processo de aprendizagem, conforme nos conta de novo Bruno Bettelheim, que é importante, nós ouvimos ele, né? É uma autoridade nesse campo da contação de histórias. O Bruno Bettelheim nos diz: é exatamente tão importante para o bem-estar da criança sentir que seus pais compartilham suas emoções, divertindo-se com a mesma história, enquanto seu sentimento de que seus pensamentos interiores não são conhecidos por eles, até que ela decida revelá-los. Se o pai indica que já os conhece, a criança fica impedida de fazer o presente mais precioso a seu pai, o de compartilhar com ele o que até então era secreto e privado para ela. Então, nós chegamos ao fim do nosso artigo. Para finalizar, eu quero deixar o meu recado para os professores e professoras de todo o país que estão ouvindo este vídeo. Contar histórias é um gesto de amor, ao mesmo tempo que pode se tornar uma profissão, né? E toda profissão ela só é bem feita quando nós amamos. Quando você conta histórias para crianças, você está passando o seu eu, o seu eu através daquelas histórias. Então, por isso, é preciso que você esteja bem, é preciso que você conheça a história e que você seja uma pessoa que lute pelos direitos das crianças. Existe um livro muito antigo que fala essa criança incompreendida, né? Porque as nossas crianças já são tão incompreendidas nesse mundo, elas já sofrem tantas injustiças. Então, que o contador de histórias possa trazer esse lúdico que o professor Ricardo Santos Davi fala aqui, e que esse lúdico propicie momentos de riso, momentos de descontração, momentos onde a fantasia, o imaginário impere, né? E a criança possa se transportar para outros mundos, possa conhecer novos personagens, possa povoar o seu mundo imaginário com outros, com outros heróis, né? Com príncipes, princesas, rainhas, bruxas, dragões, cavalos brancos e tantas outras gigantes, né? Tantos e tantos outros elementos que estão na nossa literatura, e que as crianças possam poder refletir sobre essas histórias contadas e fazer as suas próprias interpretações, que não sejamos moralistas. Como eu disse, as histórias não devem passar moral, as histórias devem apenas contar uma história e deixar que a criança tire a sua própria conclusão. Então, para finalizar, né, chegando ao final do nosso artigo, do professor Ricardo Santos Davi, eu vou ler mais 2 parágrafos, onde ele diz: as narrativas de histórias infantis são utilizadas na educação infantil como ferramentas para a otimização do aprendizado, em que a linguagem e o pensamento infantil são trabalhados através de fatos que deixam expostos uma série de valores responsáveis por estabelecer um jogo entre o certo e o errado, fazendo com que as crianças desenvolvam seus próprios princípios. Por sua vez, as histórias infanto-juvenis, enquanto narrativas, contribuem significativamente com a formação das crianças, pois auxiliam na compreensão de conflitos relacionados ao processo de sociabilização do ser humano. Assim, através das histórias e de seus aspectos lúdicos, as crianças conseguem construir uma identidade baseada em valores e princípios,
tendo melhores oportunidades de crescimento em toda a sua trajetória escolar. No entanto, ressalta-se que os benefícios dessas histórias no desenvolvimento das crianças só podem ser alcançados uma vez que os docentes compreendam devidamente suas funções pedagógicas e mantenham características de contadores de histórias, permitindo que as crianças se desenvolvam criativamente e adquiram o hábito da leitura. Através deste artigo, pode-se concluir que a magia e a fantasia encontrada nas histórias infanto-juvenis proporcionam situações de crescimento para a imaginação infantil, auxiliando as crianças no compartilhamento de novas emoções, principalmente quando vão conhecendo parte do mundo adulto na adolescência. Então, gente, o, vi, o vídeo ficou grande, eu espero que vocês assistam aos poucos. A contação de histórias também, ela, ela é uma ferramenta que pode servir, pode ser útil em outras áreas, né? No consultório do dentista, né? Quando a criança estiver lá sentada na cadeira, com, com medo, se tremendo, com aquele, sabendo que vai, aquele motorzinho vai fazer uma estrelinha no seu dente, de repente o dentista ou a dentista possa contar uma história para a criança e levá-la para outro lugar, né? Tirar a sua atenção daquele medo do aparelhozinho que vai fazer a restauração do seu dente. A contação de histórias também pode servir para crianças com câncer, né? Crianças que estão fazendo quimioterapia, para que essas crianças, na hora da quimioterapia, possam ouvir histórias, porque a contação de histórias já foi provada, né, por psicanalistas, por psicólogos, que ela é capaz de curar traumas e doenças. E ela é uma ferramenta tanto de ensino-aprendizagem, quanto psicanalista, quanto uma ferramenta para todos os ensinamentos, né? Todos os campos, todas as áreas. Basta você professor, você pai, você profissional que trabalha com crianças, você se dedicar à arte de contar histórias, a contar uma história para distrair a criança, distrair naquele momento da cirurgia, da anestesia, né, que a criança está com medo, distrair a criança naquele momento que ela está com febre, né, talvez seja uma febre emocional, que a sua história possa aliviar aquela febre, que a sua história possa aliviar aquela dor, possa aliviar aquela dor da perda de um pai, de uma mãe, tão precocemente, né? Então, que toda criança possa ouvir histórias, que toda criança tenha o direito de ouvir histórias na escola, em casa, no parque, no shopping, na livraria, seja onde for. O importante é contar histórias. Você não precisa nascer com o dom de ser um contador de histórias. Você já é um contador de histórias por si próprio. A partir do momento que você conta a sua história, você se torna um contador de histórias. Então, seja o contador de histórias da sua criança. Era isso que eu tinha para vocês. Beijo, beijo, beijo. Amo todos vocês. Obrigada pela presença. Fiquem com Deus. Ó, oração sempre, né? Acreditar que existe uma força suprema e infinita que é capaz de modificar o nosso dia para melhor, que é capaz de nos trazer um amanhã belíssimo. Acreditar sempre nisso, que as coisas vão melhorar. Fiquem bem. Tchau, tchau.